Pessoal, vamos estudar juntos o Manual da Aprovação? Página 76, que responde a 921 questões de prova. Vamos lá. Poder disciplinar. Olha como é que tá. Trata-se do poder que a administração pública utiliza para fins de aplicar sanções, disciplinar todos aqueles que possuem vínculos de natureza especial com o Estado, como os servidores públicos e os particulares que celebram contratos com o poder público. Trata-se, como o próprio nome já diz, de um poder punitivo, sancionatório, disciplinar. Gente, eu tô falando do poder disciplinar. Disciplina. Quem te disciplinou? Seus pais? Seus professores? Tomaram, na verdade? E é nessa medida aqui que o poder disciplinar também funciona na administração pública. A administração pública somente disciplina, aplica sanções e punições em decorrência desse poder aqui, no que tange a pessoas que possuem um vínculo de natureza especial com o Estado. Quem tem vínculo de natureza especial com o Estado, prof? Os servidores públicos e os particulares que foram contratados pela administração. Ou seja, a administração pública vai disciplinar os servidores e os particulares contratados. Mas vamos entender em que situação. O poder disciplinar consiste em um sistema punitivo interno, não permanente, que irá se manifestar somente quando o servidor cometer uma falta funcional ou quando o particular descumprir as obrigações contratuais. E por isso, não se pode confundir esse poder com o sistema punitivo exercido pela justiça penal, muito menos com o poder de polícia. Olha só, poder disciplinar, sistema punitivo interno. Por que interno? Porque a administração pública ela vai disciplinar aqueles que possuem um vínculo de natureza especial com o Estado. Os servidores, os particulares contratados. Por isso que é um sistema punitivo interno, não permanente. Por quê? A administração pública só vai penalizar, só vai sancionar, né, um servidor quando aquele servidor, por exemplo, descumprir um dever funcional. Não é todo dia, não é permanentemente, né, que ela vai punir os servidores ou os particulares contratados pela administração. Somente em situações episódicas, em episódios que aquele servidor merecer. Além disso, gente, trata-se de um dever vinculado. Olha só, essas duas frases que eu falei com vocês, cada uma delas também tá em vermelhinho, quer dizer que essa primeira responde a 300 questões e essa segunda também a mais 300 questões. Olha o tanto de questão aqui. Questões. Então a gente já respondeu 600 questões de prova. Vamos lá. Trata-se de um dever vinculado. Agora essa frase aqui tá em verde, hein, gente? Verde responde a 100 questões de prova. Trata-se de um dever vinculado, ou seja, caso verificada a ocorrência de uma infração, a administração pública será obrigada a punir o agente. Deve-se destacar que, antes da aplicação da penalidade decorrente desse poder, há sempre a necessidade de instauração do devido processo legal administrativo, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Vamos traduzir. Dever vinculado, gente. Como assim dever vinculado? Se porventura o chefe da repartição verificar que o seu subordinado descumpriu um dever funcional, ele deve providenciar a punição daquele servidor. É um dever vinculado. O chefe não pode virar e falar assim, vou fazer a vista grossa, vou fingir que eu não vi. Não pode, é um dever vinculado. Ele deve o quê? Providenciar a apuração daquela conduta do servidor ali para o quê? Para punir ele. Claro, né, gente? Para a administração pública aplicar qualquer tipo de penalidade ao servidor e ao particular contratado, deve ser instaurado um processo administrativo no qual o servidor ou o particular tem o quê? O direito de ampla defesa e contraditório. Prof, isso aí é bem parecido com a jurisdição penal? Não, gente, não tem nada a ver. Que a jurisdição penal, ela vai punir aquele que praticou uma conduta criminosa. Eu não tô falando de conduta criminosa. Eu tô falando daquele particular que foi contratado e descumpriu o contrato. Eu tô falando do servidor público que não tá cumprindo as suas funções. É diferente. Tô falando de crime, não. Não tô falando de crime, não. Agora, existe uma possibilidade na qual, por exemplo, um servidor, um particular, né, contratado, realizou uma conduta que enseja uma punição administrativa, na esfera administrativa,
mais uma conduta que também enseja uma punição na jurisdição penal, porque é uma conduta criminosa. Aí a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas existe essa possibilidade sim, mas são coisas diferentes. Beleza. Além disso, o poder disciplinar não é poder de polícia. Por quê? Poder disciplinar é aquele aplicado àqueles que possuem um vínculo de natureza especial com o Estado. E poder de polícia, todos nós estamos sujeitos ao poder de polícia. Eu, você, todo mundo. Todos os cidadãos, porque o poder de polícia, ele restringe a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade. Todos nós estamos sujeitos ao poder de polícia, então é totalmente diferente de poder disciplinar. Continuando. Entretanto, é importante asseverar que parte da doutrina entende que esse poder tem como característica a discricionariedade, que se encontra limitada à extensão da sanção. A autoridade administrativa poderá definir, segundo a margem de liberdade conferida pela lei, a intensidade da sanção a ser aplicada em conformidade com a gravidade da infração. Para tudo, prof. Você falou que o poder disciplinar, o exercício desse poder é um dever vinculado. Se o meu chefe da repartição verificar que eu estou descumprindo um dever funcional, ele deve instaurar um processo administrativo para me punir. Dever vinculado, ele não pode fazer vista grossa. Eu sei, gente, não pode fazer vista grossa. Agora, no bojo desse processo administrativo disciplinar, a comissão que está lá conduzindo aquele processo, analisando o que você fez, a sua conduta, a comissão ela pode determinar que você vai ser punido com a suspensão. Suspensão por até 90 dias. Pode ser por 20 dias, pode ser por 30, pode ser por 40. Gente, tá vendo que existe uma discricionariedade para definir a extensão da punição? Se é 20, se é 30, se é 40, aí que tá a discricionariedade. Olha o exemplo que tá aí no manual. A penalidade de suspensão ao servidor deve ser aplicada por até 90 dias. Ou seja, a suspensão pode ser aplicada por 60, 70, 80, 90 dias. A intensidade, o agente público, a comissão que está conduzindo aquele processo possui uma margem de liberdade para definir o grau, a intensidade daquela punição. Beleza. Além disso, gente, a discricionariedade também está presente quando estamos diante de conceitos jurídicos indeterminados. São aqueles conceitos que estão na lei e que carecem de uma interpretação. Tipo assim, olha só. Como assim, prof? Tradução jurídica, tá aí no manual. Determinada norma estabelece que o policial deverá conter tumulto. Mas peraí, o que é tumulto? Tumulto, para mim, é uma grande confusão, com mais de 100 pessoas brigando e gritando. Agora, para minha avó, tumulto é uma discussão que envolve 3 pessoas. 3 pessoas. Nesse caso, gente, para minha avó, né, estaríamos diante de um grande tumulto com uma discussão de 3 pessoas. Você consegue perceber, gente, que o termo tumulto, ele é entendido de forma diversa por pessoas diferentes? Ou seja, quando a agente público está diante de um conceito como esse, tumulto, né, um conceito jurídico indeterminado, ele deve interpretar aquele conceito, fazendo uso da sua margem de liberdade, discricionariedade, para definir qual que é a melhor conduta que vai ser aplicada naquele momento ali. Além disso, gente, para a gente fechar essa página mágica, 921 questões, convém destacar que o exercício do poder punitivo decorrente do poder disciplinar não está limitado pela rígida tipicidade fechada, como acontece no direito penal. Em outras palavras, gente, o direito administrativo admite tipos abertos, ou seja, descrição de uma conduta infracional, de uma conduta que o agente público está lá infringindo um estatuto, uma norma, uma conduta infracional pode se valer de elementos genéricos, que o quê? Elementos genéricos são aqueles mais tipos abertos, que a administração possui uma margem maior de discricionariedade para enquadrar a conduta daquele agente público naquela infração ou naquela outra infração. E por fim, gente, nem toda penalidade decorre do poder disciplinar, uma vez que estão sujeitos ao poder disciplinar somente aqueles que possuem um vínculo especial com a administração pública. Esse é o ponto mais importante. Mas aqui, ó, corre para atenção. Ó, 300 questões, mais 300, 600, mais 100, 700, mais 100, 800, mais 100, gente, 921 questões essa página aqui. Mas corre para atenção que é o mais importante. Olha só. Primeiro ponto da atenção. Sistema punitivo interno.
é um sistema punitivo interno, porque quem está sujeito à disciplina do Estado, né, ao poder disciplinar, são só aqueles que possuem um vínculo de natureza especial com o Estado. Então, interno. Característica, gente, discricionariedade. Por quê? No exercício desse poder, né, a administração, a comissão processante que está conduzindo o processo administrativo, ela vai ter uma margem de liberdade para definir qual que é a penalidade, para enquadrar a conduta do agente público naquela infração, naquela outra. Além disso, é um dever vinculado. Tem característica de discricionariedade, mas o dever de punir, ele é vinculado. Se você verificar, se você é chefe da repartição, verificou que o seu subordinado não está cumprindo um dever funcional, você deve providenciar a instauração de um procedimento administrativo. Além disso, a aplicação de qualquer tipo de penalidade carece da abertura, da instauração de um processo administrativo. Por quê? Porque, pessoal, todo mundo, né, que está sendo punido pela administração, que eventualmente será punido pela administração, deve ter o direito de se defender. Esse é um princípio constitucional expresso que abrange não só os processos judiciais, como também os processos administrativos. Beleza?